Muito bom dia, Maria Gorete da Silva Araújo, mais conhecida como Gorete Milagres. Tudo bom, Gorete? Seja muito bem-vinda ao Reflexões. Bom dia, obrigada. Prazer te rever, Ricardo. Tá jóia, querido. Vamos lá, vamos contar essa história que é cheia de mudanças de direções. É aí que a gente gosta. Quando muda a direção, por que que mudou? O que que inspirou aquela mudança? Alguém da família? O rumo? O que que aconteceu para que a gente pudesse mudar as direções da vida que a gente estava traçando? Então vamos lá. A caminhada começa no dia 1º de dezembro de 1963, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Confere? Confere, tão difícil, né? A gente fala para não falar quando a gente nasceu. Eu tô na pista, não pode ficar falando que eu tô com essa Opa! idade, entendeu? Tem que Não, falar que eu tô tudo com a bem. idade mais nova, mas tudo bem, vamos lá. Vamos Tudo lá, bem, vamos lá. esquece aí a idade, Primeira, não faz as contas, tá, gente? Pronto. primeira pergunta. Por que em Lafayette? Família já morava na região? Foi O mudança? seguinte, os meus pais, né, eram fazendeiros e minha família paterna é de Piranga e a materna é de Senhora de Oliveira. Mas papai era fazendeiro, tinha um monte de filho e mamãe precisou de ir embora com os filhos para estudar, que morava em Catas Altas, Noruega, e era uma cidade pequena. Um filho já tinha ido para um internato em Lafayette, outro em Ouro Preto, em Viçosa. Então, foi para Lafayette com a criançada toda e a gente mudou para Lafayette. Agora, eu nasci em Lafayette porque mamãe, ela teve todos os partos, né, normais na fazenda, só que eu e a minha irmã nascemos em Lafayette, eu fui a última, então ela falou que estava sentindo muito fraca, então ela queria que eu nascesse na cidade, no hospital, mas eu acabei nascendo com uma enfermeira, né, então, Isso, aí por isso que nasci em Lafayette e fui morar em Lafayette. isso. Aí a infância toda em Lafayette, provavelmente né, ali na cidade interior, no ano de 63, veio a educação normal, né, o ensino, escolas e tal. A partir de que momento ou o que influenciou você a começar a tomar gosto pela arte e Olha, tal? desde pequenininha eu gostava, né? Eu era a engraçadinha da turma, mas eu tinha muita ligação, eu queria ser bailarina, eu gostava de dançar. Então, muito televisiva, né? Eu adorava o chacrinha, chacretes. Eu queria ser chacrete, entendeu? Eu tive certeza disso quando a minha irmã, ela ela ia comprar uma cota de clube para a criançada e vamos escolher qual é o clube. Na hora que chegou na minha vez, eu disse, não, não quero cota de clube, eu quero que você me leva para o Rio, que ela morava no Rio, para eu ser chacrete. Ali eu já vi que eu queria para Isso, mim, e isso entendeu? aí já era mais ou menos. Você tinha quantos aninhos? Ah, uns 6, né? 6, Sei, 7, ok. é. E aí continuou ali. Você não foi pro Rio ou foi? Não, não fui para o Rio. Minha mãe me colocou numa aula de balé em Congonhas do Campo, mas era muito difícil, eu era muito menina, ia de ônibus sozinha e tal, não rolou. Com 14 anos, as mães. Minha mãe deixava as minhas amigas dormir em casa e à noite a gente chegava da balada e eu levava um susto nelas com a Filomena, sabe? Fazia, elas morriam de rir. Tem fotos e tudo. Então, assim, era uma história que já. Era uma personagem que eu brincava em festa de família, etc. Isso. A inspiração veio através das empregadas das caipiras que eu convivia. Eu criei Hum, uma caipira mais over, assim, bem roceira mesmo, daquelas que eu ia pro interior em Piranga e eu encontrei só uma, igual a ela. Aquela que você ria e que tinha vontade de levar para casa. Então eu criei esse personagem. E aí eu fiquei em Lafayette. Com 21 anos é que eu saí. Eu fui para 20 anos. Eu fui para Macaé morar com minha irmã. E lá eu comecei com um grupo de teatro amador, Opa, eram umas opa, peraí, pessoas. peraí. Aí tem uma mudança de direção. Por que morar em Macaé com essa idade? O que aconteceu que. Verdade, lá em casa todo mundo ia saindo, né? Um ia ajudando o outro, mas na minha época foi mais difícil. Eu era uma menina muito namoradeira, entendeu? Muito namoradeira, gostava muito de farrear, rock and roll, festas, isso. E ninguém apostava em mim, entendeu? Lá em casa era o seguinte.
essa menina não vai dar nada na vida. Então, eu tive que sair com minhas próprias pernas. Eu fui morar com minha irmã em Macaé, lá eu arrumei um emprego num banco, e depois eu pedi transferência para Belo Horizonte para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu tive que andar com minhas próprias pernas. Então, eu fui bancária e comecei a fazer carreira no banco, e aí demorei muito. Aos Entendi. 27 anos é que eu... Aí eu So- conheci esse grupo de teatro em Isso, Macaé, que me isso, peraí. incentivou muito. Acelerando demais. Vamos lá, entender. Então você saiu de Lafayette para Macaé, tipo meio que assim, vou ver o que que vai dar, porque eu não quero ficar aqui também. Não, não queria viver em Lafayette. Eu enxergava um Então outro tá. mundo para Então mim. já era ali, vou para Macaé, lá você arranjou o seu primeiro emprego num banco, e de lá que você veio para Belo Horizonte. É, porque é o seguinte, eu vivi em Belo Horizonte. Minha relação com Lafayette era uma cidade praticamente dormitório, né? Eu falava. Porque finais de semana eu ia para Belo Horizonte com os amigos que eu conhecia em Piranga. Então eu já tinha eu tinha muita vontade de morar em Belo Horizonte, mas eu não tinha trabalho, não tinha condições de ir para Belo Horizonte naquele momento. Então eu fui para Macaé, arrumei um emprego lá, eu conheci um grupo de teatro amador que a gente trabalhava, e aí eu resolvi ir para pedir transferência para Belo Horizonte. Olha só que interessante. Então a gente tem aí primeiro um sinalzinho. Talvez essa tenha sido a grande mudança que fez cutucar ali o que você falou há um tempo atrás agora. Isso, há uns minutinhos, você falou a palavra sonhos. Então, quando você foi para Macaé e conheceu o grupo de teatro, eu fui para Belo Horizonte atrás dos meus sonhos. Então, parece que a saída para Macaé cutucou os seus sonhos. Aí cutucou meu Você sonho. já tinha esse sonho de trabalhar com arte. Isso, aí eu fiquei motivada com aquilo, só que chegou em Belo Horizonte, eu caí no trabalho. Eu comecei a fazer cursinho para fazer vestibular, porque eu queria ser assistente social, porque eu tinha uma ligação com o público, fiz estágio em Lafayette, eu fiz estágio num banco, aí depois eu fui trabalhando no banco e eu tinha uma ligação muito forte com o público, eu gostava de atendimento e de gente. Então, eu pensei em fazer assistência social ou psicologia, porque eu sempre fui, a minha cama sempre foi divã dos amigos, entendeu? E lá em Macaé, você chegou a atuar nesse grupo? Ou foi... Sim, Como é que sim, foi? fazendo uns movimentos e viagens juntos, fazia experimentos, e assim, O grupo ainda existe? Não. não, era um grupo de amigos que gostavam de teatro e faziam leitura de teatro e faziam viagens juntos e para falar de teatro, para interpretar, para criar. Então, nesse momento, você viu que o lance não era chacrete, era teatro. É teatro, mas só que eu fui para Belo Horizonte, não tinha tempo. Um dia eu estava É. na Praça 7, saindo do banco, e tinha um teatro de rua que era um grupo galpão. Aí eu olhei aqui e falei assim, nossa. E aí Eu, assim, eu... E aí resolvi largar o banco aos 27 anos e fazer o vestibular do Teatro Universitário da O FMG. UFMG. Tá, então, olha só que legal. Às vezes essa cena do galpão na rua foi uma coisa tão forte que ali... Sua vida, a arte, ela tem um poder, entendeu? De Exatamente. mudar a vida do outro, né? Quantas vezes no filme você vê uma coisa que te motiva a tomar uma decisão? Eu acho que a função da arte no mundo é essa, é tocar almas Uma e coisa corações. uma coisa que a gente tem percebido com essas histórias, cada história mais incrível, é que a gente não tem noção do quanto que uma atitude simples, às vezes, da gente pode influenciar uma vida inteira ou vidas inteiras. E é Né? isso que aconteceu comigo depois, mais tarde, né? Eu vi que eu tinha um poder com gente, saber lidar com o público. E isso eu levei para minha arte, né? Eu comecei a fazer teatro totalmente interativo e eu precisando do público o tempo todo. Eu gosto, puxei minha mãe. Minha mãe, se uma pessoa ia pedir uma esmola, um prato de comida em casa, ela sentava na escada, largava tudo e começava. O que que você faz? Onde você mora? Você não quer lavar uma trouxa de roupa? Você não quer que eu te ensine a trabalhar? E ali ela ia descendo, mudando a história do outro. Então eu pensava que eu tinha. E aí depois eu descobri que eu tinha esse dom mesmo, que esse dom estava ali guardado numa cidade, num local onde eu não tinha oportunidade. Isso, vamos lá. Então, aquela cena mexeu com você,
não, vou sair do banco e vou correr atrás do que eu quero. Em 1990 você fez o vestibular e ingressou. Foi em 91. E aí eu ingressei em 91 e aí teve uma Uma montagem. um teste com o diretor de São Paulo para uma montagem do TU, da UFMG e do Coral Ars Nova. E aí eu já tinha, eu escrevi um texto, a Filomena já brincava com ela. Então, quando eu fui fazer o teste para o diretor em São Paulo, eu ia fazer o teste, eu escrevi o texto. Uhum. Eu escrevi o texto. Aí eu estava fazendo um trabalho de escola, porque o TU estava de greve, a UFMG estava de greve. Eu fui fazer um trabalho para a escola e falei, olha, eu vou... fui lá fazer o trabalho, eu fui fazer o trabalho de escola, estava fazendo um trabalho de escola com os amigos. E os amigos, eu falei, olha, o que vocês acham? Peguei o texto, meio que fiz a personagem. Aí ele falou assim, eles falaram, é péssimo. Horrível, não, muito caricata, muito isso. Não vai fazer, né? Aí eu não fui no teste de manhã. Aí me deu um negócio, falei, gente, minha intuição tá mandando eu ir. Como que eu não vou? Eu liguei, não, mas o diretor já tá saindo, pelo amor de Deus, pede pra esperar, eu quero fazer. E eu cheguei e fiz o teste. E o cara ficou olhando pra mim assim. E aí passei no teste. Aí eu fiquei 2 meses fazendo trabalho de corpo dentro da Comédia dell'arte com o Fernando Linares, que era um professor argentino que trabalhava muito com máscaras, que a gente fez esse workshop ali com todo mundo que passou nos testes para escolher cada personagem, que tem assim, a Comédia dell'arte tinha esmeraldinas, e tem muito improviso, tinha o Arlequino, o personagem masculino, né, que é o mais famoso, e eu acabei sendo escolhida para fazer o personagem Arlequino, o protagonista da opereta, sem nunca ter pisado no palco. E os meus amigos, que falaram que não era para eu mostrar, eu estava concorrendo com eles. E eu ganhei o papel principal. Então, isso foi uma lição muito grande, porque é o seguinte, acredita em você, não desista e cuidado com as críticas, né? Porque crítica é um ponto de vista do outro, de um outro, e não de outros, né? E então você tem que ver o que o público acha, o que a maioria acha e como que é esse trabalho num outro ponto de vista. E aí eu fui protagonista desse musical, dessa opereta, e depois voltei a estudar, né? Fui fazer teatro, continuar meu curso. E quando eu formei, eu já fui convidada para fazer um trabalho com o grupo Atrás do Pano em Belo Horizonte por conta desse personagem que eles viram. Foi uma grande estreia, grande teatro Palácio das Artes, minha família inteira. E aí que eu resgatei o nome de mamãe. Isso, então aí começou o bolo a crescer. Aí na formatura eu fiz outro personagem masculino. Isso. E até pensar, eu fiz o Il Festino, uma opereta dirigido pelo Ivan Feijó, que é esse diretor de São Paulo, que continuou sendo um grande amigo meu. E isso vai fazer 25 anos, então, agora em julho. Então veio o Il Festino, depois veio a Tempestade e depois já veio Atrás do Pano. Aí em julho vai fazer 26 anos, que é o tempo que eu conto da minha carreira, são 26 anos a partir desse trabalho, né? Eu mostrei a Filomena para ele, para fazer o teste, e eu escrevi um texto. Aí no Festival Internacional FIT, que eu estava participando, em 94. Com Atrás do Pano? Com Atrás do Pano, isso. Tem de tudo nessa rua. Eles me convidaram para fazer uma sketch, uma sketch para dentro da mostra paralela no Bar do Lulu. Eu falei, eu tenho a Filó. Eu peguei aquele texto que eu escrevi em 91 e tirei da gaveta e fiz a Filomena e nunca mais parei. Isso. Essa apresentação da Filomena no Bar do Lulu foi quando? Em que ano? 30 de maio de 1994. Pronto. Então, eu acabei de fazer 23 anos de Filomena. Então, beleza. O TU veio de 90, 91 até essa apresentação da Filó, que tem datas e hora marcada que você lembra, em 94. Público, foto, eu lembro direitinho quem estava lá. Me conta aqui, a sua filha, quando que ela veio? Foi em 2001 que ela nasceu. 2001. Alice nasceu da barriga da Filomena.
estava no auge com a Filomena nos bares em Belo Horizonte, empresas, etc. Engravidei da Alice e ela era o verme da Filomena, né? Depois eu pari, a Alice veio com pão debaixo do braço. A Alice é filha da mamou na Filomena, né? Eu trabalhava naquele restaurante Rancho Fundo, meu marido levava e ela mamava lá. Eu levantava a roupa e dava a mamar para ela de Filomena num cantinho, né? Como é que surgiu o primeiro convite para Filó participar da Praça é Nossa? Eu estava animando a plateia do Saulo Laranjeira. O Saulo, ele me contratava para animar a plateia dele, do programa dele, porque tinha assim, uns momentos que trocavam instrumentos, artistas, né? E aí eu ficava na plateia, animando a plateia, morrendo de rir. Aí o Arnaud Rodrigues estava lá e falou, nossa, eu quero te levar para fazer um teste na Praça é Nossa. E eu estava com a agenda muito cheia e não tinha tempo. Até ele me deu o telefone dele, então quando eu fui fazer eu vim a São Paulo fazer uma apresentação pela Cesita, num restaurante chiquérrimo que tinha aqui, o Leopoldo, para os clientes, os melhores clientes da Cesita. E o que aconteceu? Eu marquei e no dia seguinte eu fiz o teste da praça. Eu e o Arnaud escrevemos o texto. Eu já tinha o bordão que eu tinha colocado no primeiro dia da apresentação no Lulu e que deu, que era o coitado. E o Carlos Alberto quis me contratar no mesmo dia. Então, beleza. Aí começou a fazer as participações frequentes na Praça é Nossa e o sucesso... Não, participações frequentes não. Eu fui contratada no primeiro dia que eu fiz o teste. Fui contratada no SBT. Fiquei lá, aí a Globo me chamou, eu fui pra Globo, eles me colocaram numa geladeira. Eu tava com um personagem muito forte, viajando, lotando teatro, meu bordão tava na boca do povo brasileiro. Aí eu achei ruim, aí eu falei, o Silvio falou, se acontecer isso, você vai me ligar. Eu liguei pro Silvio, voltei pro SBT, fiz um programa com o Moacir Franco, que foi campeão de audiência, dava 34 pontos de Ibope, ninguém dava isso, nunca deu mais. O programa era O Coitado, não era? Coitado. E foi um programa muito legal. Depois o Silvio me deixou com o programa, eu fiz a segunda temporada com uma equipe toda de Minas, que eu conhecia, e depois fiz a terceira temporada. O Moacir foi fazer os outros programas dele. Nunca fui inimiga do Moacir Franco, deixo claro, ele é meu amigo, ele vem nos meus aniversários em minha casa, eu gosto muito dele, mas teve uma hora que tivemos que cada um ir para um caminho. Aí eu fiquei no SBT até 2003. Aí em 2005 o Silvio me chamou de volta. Mas eu fiquei lá alguns meses. Mas me conta uma coisa aqui, deixa eu interromper um minutinho. Parece que em 2004 você participou da Record, show do Tom. Ah, sim, 2004 foi o show do Tom. Uhum. 2005 o Silvio me levou de volta para o SBT. E eu fiquei lá dando um apoio ao programa da Galisteu e do Ratinho, mas eu não quis ficar. Ele falou, fica um ano. Eu falei, não quero. Aí fiquei com 6 meses, falei, não quero mais, vou embora, não tô afim de passar por esse tipo de situação que eu estava passando no momento, que não era legal. Ele queria que eu ele me colocou lá para dar um Ibope, e dava, e aí, enfim. Aí não foi muito confortável para mim, e eu resolvi, foi aí que, em 2004, eu fiz o filme Tapete Vermelho, Isso. que é um filme que abriu portas para mim, eu ganhei prêmios, Matheus Nastergalli também. Aí a Record conseguiu me enxergar como uma atriz bem além da Filomena, e eu fiz algumas novelas, fiquei 4 anos ou 5 na Record. Mas em 2006 você ganhou inclusive o prêmio de melhor atriz no Festival de Recife, não foi isso? Sim, ganhei vários, Recife, ganhei aqui com o filme Tapete Vermelho, ganhei Sesc, ganhei umas outras cidades, ganhei, enfim. Eu ganhei, e esse filme que abriu para as novelas, eu fiquei na novela, e depois a Record queria renovar, mas eu não quis, por questões familiares, né? Isso. Eu estava com uma filha que estava precisando muito de mim naquele momento, a Maria, e eu resolvi ficar aqui. Eu parei uma carreira de shows com a Filomena, eu queria ter uma filha, eu estava casada, a gente programou um filho, e eu dei um tempo mesmo, assim, estava precisando daquele tempo, e esse tempo
emendou com, depois, ela nasceu em 2001, 2003 saí do SBT e aí foi pintando outras coisas. Aí fiz a série Pedro e Bianca na Cultura, ganhamos um Emmy. O Emmy ganhou o Grammy de melhor programa, série infantil, né? Infantil. Pense, eu ia até para Nova York para receber esse prêmio, mas acabei não indo, enfim. Pense uma coisa, é a única série do mundo que ganhou o Emmy e não teve segunda temporada. Todas as séries que ganham o Emmy, elas têm 20 temporadas ou mais. A TV Cultura, por uma questão política, essa coisa, esse bairrismo dessa política brasileira, e não foi. Não fizemos a segunda temporada de Pedro e Bianca. Então isso é uma passagem muito triste da minha carreira, que é um programa maravilhoso, que fez muito sucesso, que ainda faz, é reprisado sempre, uma história muito bacana. Muito bacana, você era a mãe, né, cabeleireira e tudo. É, muito legal. E acabei, depois de Pedro e Bianca, fui fazer outras coisas, fazendo teatro, né, vira e mexe eu faço um espetáculo, não tem nada a ver com a Filomena. Só que assim, em 2011 eu criei o meu quarto solo, filódaemprego.com, comecei a viajar com a Filó e ainda faço esse solo até hoje. Estou escrevendo o quinto solo dela. A Filomena sempre teve foi uma carta de manga. E eu trabalhei esse tempo todo, né, e trabalho com ela até hoje. Semana passada eu fui em Brasília fazer Filomena, depois fui gravar um comercial em Belo Horizonte, né. Assim, aí eu estreio a Filomena e tal, aí eu tô todo vapor, aí pinta um trabalho de televisão, eu vou. Aí eu fiz o Trair e Coçar, foi um trabalho muito bacana também, porque eu não fui chamada para ser a protagonista, né. Então, eu fui chamada para fazer a amiga dela, mas era... Desculpa. Uma personagem que ia ser muito parecida com a Filomena. E não era a Filomena, eu falei, não quero, eu vou mudar. Aí eu fiz a Zilda, uma personagem super, toda voltada pro sexo, ela se achava gostosa e ela assanhada, e foi muito legal essa personagem. E também é uma história, uma série que deu super certo e fizemos só a segunda temporada, que não fez a terceira. Então tem coisas na televisão, no humor e na vida que ninguém se explica, né? E um programa de boa qualidade, boa direção, bons textos, bons conteúdos e programa ótimo, né? Então agora, algumas pessoas me perguntam: o que foi ruim de você não ter ido pra Globo? O ruim que eu não fui pra Globo, assim, não sei se foi ruim, se foi bom, porque eu poderia ou não ter, porque eu não tinha segurança naquela época, mas eu poderia ter trabalhado muito e ter traçado muito, e a minha carreira podia ter tido uma velocidade maior. Mas a minha carreira com o SBT tem muito preconceito, inclusive no mercado, né? Uma atriz do SBT, porque até então tinha essa posição da número 1, número 2, hoje não, né? Hoje todo mundo vê todo canal, todo mundo vê canal no YouTube, todo mundo está na internet, isso não tem mais importância. Ibope não quer dizer mais nada hoje, quer dizer, são milhões de seguidores, isso e aquilo. Então, eu acho assim que a minha carreira, ela se manteve. Eu não morri, sabe? Mas ela se manteve, mas num nível mais lento, e que eu ainda assim tenho orgulho dela. Ontem eu fui num programa que ele fez assim, um pupurri de cada trabalho meu. Eu falei, não, eu fiz muita coisa. Então, eu me sinto uma pessoa feliz, realizada e sempre aberta para um próximo trabalho. Isso, o próximo trabalho... Eu estou escrevendo o roteiro do longa da Filomena, que é um projeto, e aí eu vou fazendo. Fiz o Cine Hollywood 2, que vai entrar. Vai entrar agora. E agora eu vou para o Rio ensaiar uma peça, chama Agora e na Hora. Então tá tudo vapor. É lógico. Vou estrear em dia 20 de julho, sempre. Então continua. Mesmo vapor. Esse é o grande lance. E uma coisa também, que eu tenho um privilégio. Eu pude e posso escolher o que eu quero fazer ou não. Se eu acho que não é uma coisa boa, se não é um texto bom, se não é uma parada legal, não quero fazer. Ponto. Então eu tenho
eu tive um privilégio isso, né? Então agora eu recebi do Luiz Erlanger um texto maravilhoso, com uma produção maravilhosa, e vou para o Rio, aí eu paro a agenda da Filomena, aí eu falo, olha, tem que dar um tempo e eu vou fazer outras coisas, porque eu preciso mostrar o meu trabalho além da Filomena e tudo. E fico feliz de ir para um teatro e encher ainda com a Filomena e as pessoas, que aquele público antigo que era criança, que hoje é adulto, os filhos de um fã antigo. E hoje na internet eu tenho meu canal com vídeos antigos que também estou querendo fazer. Os vídeos novos, mas não estou tendo tempo, cada hora pinta uma coisa, um trabalho, uma viagem, isso. E, e aí eu posso escolher e, e vou mudando. Aí eu paro a Filomena, vou fazer isso e vou seguindo a minha vida. Agora eu sou sócia de um aplicativo aqui em São Paulo, diaristas, igual Uber. Você pode. Então eu entrei com o meu trabalho, com a Filomena, fui para Belo Horizonte gravar toda a publicidade e estamos indo de vento e popa. Cada hora eu vou procurando um caminho e eu acho que a vida é o recomeço. A vida é assim, o Moacir Franco falava, né, que ele tinha 7 vidas, ele caiu de uma cachoeira de 40 metros e não morreu, ele teve um aneurisma cerebral e operou e coisa, então assim, a gente renasce e se reinventa, então eu acho que é isso que é a delícia de ser artista, porque ser artista não é fácil, né, não é fácil, a carreira é difícil, é altos e baixos, mas eu me sinto realizada, mantendo a minha carreira, trabalhando, fazendo o que eu gosto, e o mais, né, alegrando o público e fortificando a minha carreira. E essa ânsia de ficar sem trabalho, né, assim, ó, aqueles momentos que você fala, e agora? Que artista tem isso, né? O que vai acontecer? Rói unha? Eu não tenho, porque eu tenho uma carta da manga, que é a Filomena, que aí eu vou trabalhando. Então, eu me sinto muito privilegiada e muito feliz de estar hoje, assim, de ter alcançado isso tudo e de estar mantendo a minha carreira. E eu espero que seja para sempre, por todos os séculos, séculos. Amém. Você disse agora há pouco, se eu tivesse escolhido esse caminho, do aquele. O importante é que você fez naqueles momentos as suas escolhas. Exato, as suas escolhas. Uma escolha. Eu paguei caro por isso? Paguei. Né? Foi muito difícil, né? Teve um momento que tinha aquela imprensa marrom, que inventavam coisas, que não podia falar não, né? E eu falei, não, mas isso tudo já passou, depois eu fui cotada para fazer Zorra Total, aí depois o Sherman queria, não rolou, depois eu fui para fazer uma novela, e eu também não fui porque eu estava fazendo Pedro e Bianca, então assim, a vida dá muito voltas, né? Então pode ser que um dia me reencontre por lá ou por aqui, ou onde for. E eu acho que o importante é a gente estar sendo feliz com o que a gente faz e tocando o coração de uma pessoa. Eu estava lá em Brasília, um senhor levou um camaçal de flores para mim. Era um homem lá do interior de Minas, de Espera, com a família toda. Então, assim, é muito bom você tocar o coração da pessoa, a emoção. E outro dia eu recebi uma foto, né? Um menino pequenininho comigo. Um menino pequenininho que era meu fã e hoje ele é ator. E ele falou que deve isso a mim, pela minha história, pela minha luta. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é que não desista dos seus sonhos, né? Não desista dos seus sonhos, porque se você quer uma coisa, você batalha por ela, você consegue. Você tem que acreditar e seguir. E esse momento hoje que nós vivemos, né, esse cenário político, que a gente não pode acreditar e confiar em ninguém mais, ninguém, nenhum político, nenhum empresário, está todo esse absurdo, você tem que acreditar em você e tem que seguir. E isso é a mensagem que eu passo para a Filomena. A Filomena, ela era uma diarista desdentada, ela evoluiu, eu fiz isso com ela. Eu humanizei a personagem, né, humanizei. E hoje ela tem a agência filodaemprego.com, ela virou uma empresária, agora ela tem até um aplicativo. Incrível. E a vida é assim. Eu conheço várias pessoas que saíram do nada do interior, caíram no serviço doméstico em São Paulo, que hoje estão bem de vida.
com outros segmentos, entendeu? Jardineiro, copeira, tem uma empresa, tem isso, tem aquilo. Então, eu me inspirei nessas pessoas. Show. Para seguir. Show. Energia incrível, hein, Gorete? É o seguinte, essa história toda, esse caminhar todo, muita coisa ainda vai acontecer, né? A gente tá... Eu tenho certeza disso. A gente tá... Eu tenho certeza Seus fãs disso. estão todos esperando ver os próximos passos. Eu tenho uma rede social, né? Meu Instagram, posso falar? Pode, é Gorete pode. Milagres, o Facebook, mas eu tenho uns fãs que criaram uma página que chama Filó Sincera. De vez em quando eu recebo os memes, né? E já tá com 1 milhão de curtidas, de seguidores, e de vez em quando eles fazem lá, hashtag Volta Filó pra TV, aí todo mundo compartilhando. E é isso, uma hora acontece, vai ser legal, e eu tenho fé que eu vou continuar trilhando o meu caminho. Com certeza. Em paz, com saúde e paz, para alegrar e tocar o coração das pessoas. E com muito sucesso. Muito obrigado mesmo por compartilhar toda essa sua trajetória com a gente. Deus te abençoe, sucesso sempre, tá? Obrigada, muito prazer, obrigada, beijo para todo mundo que tá me assistindo aqui. E vai lá, entra lá, curta o meu canal, Gorete Milagres, vídeos antigos, vai matar a saudade. E em breve eu vou fazer vídeos novos, eu preciso de tempo, mas eu estou providenciando um tempo. Bacana. Beijo e obrigada. Beijão, tchau. Muito obrigada, viu? Nada, querido. Beijo. A gente que agradece demais. Se rever, tá bom? Tchau. Beijo.